Muito bem-vindos ao meu canal, no Vale da Vitória com o pastor Edmilson. Que Deus possa nesta noite, debaixo da sua graça e bondade, abençoar a cada um de nós e a toda a nossa casa. Eu quero tratar com vocês neste momento sobre um tema bastante importante, altamente significativo dentro das Escrituras, e todos os outros temas giram em torno desse tema, que é a salvação. E o título da nossa mensagem, para já de imediato entrarmos nela, é o verdadeiro lugar de descanso. O verdadeiro lugar de descanso. Esse é o título da nossa mensagem. Para tanto, eu quero compartilhar com você um versículo do livro de Mateus, capítulo 11, verso 28. Mateus, capítulo 11, verso de número 28, que diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei novamente. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Descanso aqui é do domínio do pecado que atua pesadamente na vida do ser humano, que é seu escravo, possibilitando assim o regozijo do alívio. Então este é o significado, e é sobre este peso, sobre esse cansaço, sobre essa fadiga que quero tratar, ou melhor dizendo, sobre o descanso deste peso, o descanso desta fadiga, o descanso do domínio do pecado. Veremos 3 pontos que nos falam quem é este lugar de descanso. É isso mesmo, quem, porque não é um lugar, é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus, já sabemos, e vamos tratar com detalhes à frente. Quem deve ir a ele, quem é que deve ir a este descanso? E por fim, que tipo de descanso vem dele? Que tipo de descanso vem desta pessoa? Pois bem, quem é ele? Quem é esta pessoa que traz esse descanso? Essa pessoa é Jesus. Essa pessoa é Jesus. Ele diz: vinde a mim. Era Jesus que estava falando. Jesus, no livro ainda de Mateus, no primeiro capítulo, verso 21, na parte B, fala Jesus, o Salvador, ou seja, o seu nome será. E aí continua: Jesus, o Salvador. Então Jesus, ele é o Salvador, ele é aquele que salva, e somente ele salva. Ele é aquele que salva, e somente ele, Jesus, salva. E por que, pastor? Porque Jesus, nós sabemos, é o Filho de Deus que se manifesta em carne, é o Verbo que toma a natureza humana, e ele nasce sem pecado, ele cresce sem pecado, ele desenvolve o seu ministério sem pecado, ele morre sem pecado, e portanto ele então pode ser o Salvador. Ele é o Salvador. A semelhança daquele cordeiro do Antigo Testamento, que no período que a Bíblia chama de expiação, era oferecido um cordeiro sem mancha. Tanto o sumo sacerdote oferecia por si mesmo uma vez por ano, quando entrava no Santo dos Santos, que simboliza o lugar da presença de Deus, bem assim como ele também oferecia por aquelas pessoas, em lugar daquelas pessoas. Era um sacrifício substituto, mas esse sacrifício precisava ser sem pecado. Então Jesus pode salvar, porque ele é o Verbo, ele é Deus, e Deus manifesta em carne, 100% Deus, 100% homem, enquanto o homem é um homem sem pecado, que ele pode se oferecer para salvar o homem, para resgatar o homem. Nós vamos ver um pouco mais sobre esse resgate à medida que caminhamos dentro das Sagradas Escrituras. Pois bem, uma vez sabendo quem ele é, o Salvador, aquele que pode salvar, e unicamente ele pode fazer, nós então partimos para o segundo ponto, que também é uma pergunta: quem deve ir a ele? Quem deve ir a este Salvador? Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas quem é esse todos vós? Quem são esses que estão cansados e sobrecarregados? O ser humano pecador. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e todos são todos. Aquele que é escravo do pecado, todo ser humano é escravo do pecado, indistintamente. O único que não foi escravo do pecado, o único que não experimentou esse problema, já citamos, como falamos de Jesus como Salvador, foi Jesus, porque Jesus, ele nasce sem pecado, portanto ele não inclui nesses todos, mas todos os seres humanos, desde Adão que cai, que experimenta a queda, e a partir de então nós temos todos os seres humanos necessitados de irem até Jesus.
Então todos nós, todos os seres humanos, têm a necessidade de ir até Jesus para receberem esse descanso. E aí passamos para o terceiro ponto de nossa mensagem última. Desta feita estamos falando 3 pontos, porém bastante objetivos, que é: que tipo de descanso vem a ele? Ou melhor dizendo, que tipo de descanso vem dele? Repetindo, que tipo de descanso vem dele? Qual é o descanso que ele oferece? Embora já estamos até entendendo essa pergunta, né, pelo que falamos nesses 2 pontos anteriores, mas aqui vamos entender melhor que tipo de descanso vem dele. E a resposta é: do pecado através da salvação. Mateus capítulo 1, ainda verso 21, mas a parte C, diz que o seu nome seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo do pecado deles. Salvaria o seu povo do pecado deles. Portanto, vamos aqui entendermos juntos, vamos aqui compreendermos isso juntos. Você pode dizer: pois bem, então quando se diz que salvará o seu povo do pecado deles, e nós sabemos que esse povo era judeu, então no primeiro momento Deus não queria alcançar todos, não, pelo contrário, desde o primeiro momento, desde o primeiro instante em que o ser humano cai, o objetivo alto de Deus foi alcançar a todos, embora para se alcançar a todos, Deus tinha que começar com alguém. Então, no primeiro momento, Deus começa a tratar com todos, e esses todos ali vão se dispersando, até que chega um momento em que Deus começa a levantar alguém de forma específica. E nós podemos falar de forma mais direta, embora Deus trata ali com Noé, mas não é chamar todos. Vamos falar de Abraão. Abraão ele sai, e Abraão sai e constrói, ou a partir dele tem-se uma nação, a nação judaica, o povo de Israel. E através desse povo de Israel, a missão que eles recebem, qual é essa missão, pastor? A missão deles era levar a palavra para alcançar todos através de Jesus, através do Salvador que viria depois, não é? No primeiro momento, a palavra de Deus chamando a todos para estarem juntos ao Deus vivo e verdadeiro, que se revelaria de forma mais clara em Jesus. Mas fato é que a mensagem desde o Antigo Testamento visava alcançar a todos e não apenas o povo de Israel. O povo de Israel era um povo que apenas seria instrumento. Então Jesus, quando ele vem para este povo, mas a partir deste povo alcançar os demais. E a Bíblia diz que este povo ele rejeita a Jesus. E o que acontece? Jesus então fala de forma direta a todas as demais pessoas. Começa falando para os judeus, e quando ele ressuscita ele diz: ide a todas as nações. Mas sempre o objetivo de Deus era alcançar todos e não apenas um. Pois bem, do pecado através da salvação. Vamos ver o processo desta salvação. Ele é aquele que preenche o vazio existencial da nossa alma, resgatando a nossa verdadeira identidade na medida em que nos responde. Então nós temos aqui 3 perguntas básicas, e que respondidas elas é Deus operando salvação do homem, Deus resgatando o homem. Quais são essas perguntas, pastor? De onde viemos? É uma pergunta necessária ser respondida. Não se pode pensar em salvação se não houver uma resposta à altura. E a resposta é de Deus. Todos nós viemos de Deus. E aí vem uma segunda pergunta: quem somos? E a resposta é: após a queda de Adão, todos nascem criaturas de Deus, podendo ou não se tornarem filhos e filhas de Deus. Então todos os seres humanos, a partir de Adão, eles nascem como criaturas de Deus e são chamados para se tornarem filhos e filhas de Deus. Poderão ou não se tornarem mediante a resposta que elas derem a esse chamado. E finalmente, para onde vamos? Para onde vamos? Depende de quem somos na hora da partida. Ou melhor, depende de quem somos na hora que partirmos. Como assim? Vamos lá. Se nós somos filhos, se nós tivermos nos tornado filhos, lembremos que todos nascem criaturas. Se nós tivermos nos tornado filhos, aceitando a Jesus, nós partiremos para a eternidade com Deus, o que a Bíblia chama de céu. Se morrermos criatura, também partiremos para a eternidade sem Deus, o que a Bíblia chama de inferno. Então veja bem, Deus ele nos diz que nós viemos dele, a palavra nos diz, e uma vez que viemos dele,
necessariamente temos necessidade dele, precisamos dele. E quando nós reconhecemos que precisamos dele e aceitamos a Jesus, nós saímos da condição de criatura e tornamos filhos ou filhas de Deus. E em se tornando filhas ou filhas de Deus, o que ocorre conosco, o nosso destino na eternidade, ele não é outro lugar senão o céu. Mas se morremos criatura, uma vez rejeitando o convite de Deus para nos tornarmos filhos e filhas de Deus, nós partiremos para a eternidade como criaturas, e assim sendo, estaremos eternamente separados de Deus, como foi dito aquilo que a Bíblia chama de inferno. Portanto, queridos, quero concluir e espero que essa conclusão possa, de fato, condensar tudo o que diz para que você possa compreender bem. É comum em nossa cultura brasileira, e certamente em muitos outros países deste mundo, dizerem das pessoas que morreram: este e esta descansou. Mas o certo é que tal afirmação só é verdadeira se a pessoa que morreu já descansava em Jesus enquanto estava viva, mediante uma aliança feita com Ele em vida. Portanto, o descanso deve começar aqui, através de Jesus, para poder continuar lá na eternidade. Se você compreender apenas a conclusão dessa mensagem, você terá compreendido tudo que precisava ser compreendido de tudo que foi dito nesta hora. Portanto, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus eterno, e te exaltar pela tua bondade, misericórdia e pela tua graça. Peço-te em nome de Jesus, que é este descanso, ó Deus, que todas as vidas que me assistem nessa hora, Senhor, estejam usufruindo desse descanso aqui, para que na eternidade também possam continuar fazendo. Senhor, mas se porventura alguém que ainda não se voltou para essa pessoa, Jesus Cristo, que é o que nos traz o verdadeiro descanso, através da salvação de nossas almas, que possa fazer agora, Senhor, porque o dia de amanhã, o daqui a pouco, Senhor, não nos pertence. Ora que o Senhor possa trazer cura, libertação, restauração a esta casa, a vidas que pertencem a essa família, no santo e bendito nome de Jesus Cristo de Nazaré. Peço-te que se inscreva no canal, acione as notificações do sininho e deixe o seu like, em nome de Jesus.